Religião, política, futebol, aparentemente tudo gera briga e confusão. Mas um sistema operacional conseguiu unir até os piores inimigos: o Windows 7. Ao fazer uma enquete perguntando qual o melhor Windows de todos os tempos, o campeão sempre será o Windows 7. Lançado em 2009, ele virou consenso, todo mundo gostou e, para falar a verdade, todo mundo ainda gosta. Gamers, empresas e até aqueles funcionários públicos que só usam para jogar paciência escondido no trabalho, parece que todos eles amam o Windows 7, menos a Microsoft. Alguns jovens radicais que não escovam os dentes e passam 16 horas ou mais por dia na frente do computador acreditam que se a Microsoft tivesse parado por aí, talvez até hoje a humanidade estaria em paz, discutindo apenas se o tema azul era melhor ou pior do que o prata. Esse não é um vídeo sobre o Windows 7, mas nossa história começa no final da era de ouro do Windows 7. Mas antes de entrar no assunto, claro, vamos faturar. Esse vídeo é patrocinado pelo Hitpal VicPay, um software que faz upscaling e aumenta e muito a qualidade de vídeos usando inteligência artificial. Por exemplo, eu vou pegar esse clipe antigo que eu tenho no meu PC, que a qualidade está bem ruim, e eu posso importar ele aqui dentro do Hitpal VicPay e usar a função melhorador de vídeo. E veja só a diferença. Esse software é capaz de pegar um vídeo que está em baixa qualidade e colocar ele em Full HD ou mais. A diferença é absurda. Experimenta agora o Hitpal VicPay, link na descrição. Agora sim, nossa história começa em 2012. O Windows 7 estava no auge. Estável, confiável, simples, rápido e bonito. Quase como um Corolla Shay 2008 automático prata. Usuários normais, nerdolas desempregados e até aqueles espécimes raros com bafo de café encontrados em escritórios até tarde concordavam com isso. Quem usou o sistema sabe o quão satisfatório era, não tô exagerando aqui. Com o Windows 7, a Microsoft chegou no topo. E esse é o problema. Chegar no topo cria expectativa. E a expectativa, quando não cumprida, se torna frustração. O lançamento do Windows 8 provou exatamente isso. Foi um completo fiasco. As pessoas literalmente preferem cair de bicicleta do que usar o Windows 8. A história do Windows 8 foi mais ou menos assim. Os tablets estavam em alta e a Microsoft teve a ideia de fazer um sistema operacional híbrido que ao mesmo tempo rodasse em smartphones, tablets e computadores. Na época, a Microsoft disponibilizou o sistema operacional na versão mobile para a marca Nokia, e eu mesmo adquiri um Nokia Lumia 520 de 500 MB de memória RAM, meu primeiro smartphone. Ele rodava o Windows Phone 8, que surpreendentemente não travava, mas também quase não tinha aplicativo na Microsoft Store. Praticamente era só WhatsApp e Facebook. Para smartphone, até que estava tudo bem, exceto pela falta de aplicativos. Mas no computador, o principal público-alvo do Windows 8, o sistema foi ousado demais. A principal novidade foi o item mais odiado pela comunidade: o menu iniciar. Você apertava a tecla do Windows ou clicava no botão esperando o clássico menuzinho discreto que esteve ali por décadas. Mas não, em vez disso, era recebido por uma festa rave de quadradinhos coloridos que ocupavam a tela toda. Parece que, com o Windows 8, a Microsoft decidiu que o PC teria a interface de um tablet e pronto. Dentre as mais frequentes reclamações sobre o menu iniciar do Windows 8, é que com a chegada do novo menu, o botão de desligar simplesmente desapareceu. Não tinha mais no menu iniciar, se tornou quase impossível de encontrar. Quem quisesse desligar o computador tinha que descobrir onde a opção de desligar estava escondida. Era mais fácil criar um atalho na área de trabalho para um arquivo .bat do que usar a função de desligar original do sistema. Os blocos do menu iniciar tinham previsão do tempo, valor de ações na bolsa, fotos aleatórias, contatos e até notícias, menos a lista de programas e o botão de desligar, que sempre estiveram lá. Com o tempo, as pessoas passaram a evitar o menu iniciar, ou usar programas tipo Classic Shell,
para aplicar a aparência do menu antigo do Windows 7 no Windows 8. E aqueles que não usavam o Classic Shell, cada vez que abria o menu iniciar sem querer, sentia vontade de levantar a cadeira, respirar fundo e quebrar tudo em casa. Sabe qual o principal problema disso tudo? Ninguém pediu isso. O Windows 8 tentou ser moderno demais e se esqueceu do principal: ser útil, ser fácil. O resultado foi uma rejeição sem precedentes. A Microsoft percebeu o desastre e correu para lançar o Windows 8.1 para corrigir o estrago. Mas já era tarde demais. 2015. A Microsoft estava nas mãos de Satya Nadella e depois do desastre do Windows 8, precisava se redimir e rápido. Então chegou o Windows 10 e junto, uma promessa solene anunciada em Chicago na conferência Ignite 2015. Não haverá Windows 11. O Windows 10 será a última versão do Windows. Tais palavras não foram pronunciadas por um mero técnico youtuber especialista em software pirateado cheio de vírus. Foi o próprio Jerry Nixon, evangelista de desenvolvimento da Microsoft. Sim, o nome do cargo é evangelista. É o título oficial dado para os funcionários que viajam pelo mundo pregando a palavra da Microsoft, apresentando novidades a desenvolvedores, tipo missionários mesmo. Segundo ele, o Windows 10 seria eterno, atualizado continuamente através do Windows Update e que seria como um organismo vivo. A ideia era transformar o sistema em WAS, Windows as a Service. Lindo, maravilhoso. Mas esqueceram de um detalhe. Era mentira. E muita gente acreditou por 6 anos. Bom, na verdade, o Windows 10 foi o último Windows, até inventarem o 11. O Windows 10 trouxe de volta o querido menu iniciar, aquele clássico que não engolia a tela inteira. E agora vinha turbinado com alguns daqueles blocos coloridos que foram reciclados do Windows 8. Foi um meio termo que, surpreendentemente, funcionou. Quem queria a lista antiga de programas tinha. Quem era psicopata e gostava dos quadradinhos também tinha. De repente, o Windows parecia normal outra vez. Para os gamers, rodava os jogos de boa. Para os estudantes, tinha menos chance de corromper o TCC na véspera da entrega ou de não conseguir encontrar porque a busca era muito ruim. E para os trabalhadores, o sistema era estável. Mas claro, nem tudo era perfeito. O Windows 10 inaugurou a era dos updates automáticos. Nada como estar no meio de uma partida online, prestes a fazer a jogada que vai salvar seu time e ver a tela escurecer com a frase: instalando atualização 1 de 74, não desligue seu computador. Parecia que o Windows Update tinha um sexto sentido para escolher sempre o momento mais inconveniente possível. Mas apesar disso, o Windows 10 cresceu bem e teve uma ótima adoção. Em poucos anos, o sistema alcançou quase 80% dos PCs do planeta. Mais uma vez, gamers, estudantes, trabalhadores de home office e até os mendigos que passam o dia jogando Tibia, todos tinham o Windows 10 em comum. O sistema acompanhou a humanidade nos grandes e pequenos momentos. Do relatório que precisava ser entregue para o chefe, às brigas no Discord. Você não joga mais, galera! Você, galera, não joga mais! Até as madrugadas de jogatina com os amigos. E quando a pandemia chegou, o Windows 10 estava lá, na casa de todo mundo. Nas videoconferências improvisadas, pessoas de cueca na aula online, reuniões que poderiam ter sido e-mails, advogados xingando juízes com o microfone aberto sem querer e muito mais. Teams, Zoom, Google Meet. Só de pronunciar essas palavras me dá arrepio. É muito chato. O Windows 10 não só manteve nossos trabalhos e estudos funcionando, ele se tornou o cúmplice das suas derrotas. As derrotas na aula online, as derrotas do trabalho
E claro, as derrotas do League of Legends. E ele tá aí, na rotina de milhões de usuários até hoje. Infelizmente, quando parecia que a humanidade e o Windows 10 finalmente encontraram estabilidade, veio a traição. Em junho de 2021, a Microsoft anuncia o Windows 11. E aquela promessa de último Windows? Pois é, durou menos que seu web namoro com aquela garota de Santo Antônio do Tauá, no interior do Pará, que você conheceu no Discord. Pelo menos a quebra de promessa da Microsoft te traz, no máximo, um prejuízo financeiro e não psicológico. O novo sistema chegou com cantos arredondados, ícones minimalistas e um menu centralizado que com certeza foi inspirado no macOS. A Microsoft sempre foi muito boa em se inspirar nos concorrentes. Esteticamente, o Windows 11 é bonito, mas na prática é suspeito. O que realmente pegou foram os requisitos para instalar. TPM 2.0. Até pouco tempo ninguém sabia o que era ou para que servia. E processador pelo menos da 8ª geração no caso da linha Core. Com esses requisitos, muitos PCs potentes e caríssimos ficaram de fora. Gamers que montaram seus PCs com peças do AliExpress e Shopee descobriram que não poderiam atualizar sua máquina por causa de um detalhe técnico que, na prática, era irrelevante. Foi uma das decisões mais impopulares da Microsoft em décadas, e de quebra, deixou claro que aquela promessa do Windows 10 eterno era puro marketing. Usuários que acreditaram se sentiram enganados. A confiança, já abalada pelo fiasco do Windows 8, foi quebrada mais uma vez. E se o Windows 11 for ruim e não houver volta? O sentimento que ficou foi frustração. Mas não tem jeito. O Windows 11 tá aí, a Microsoft abandonou o Windows 10 e já já chega o fim do suporte. Olhando para trás, a trajetória do Windows 10 reflete a relação da nossa geração com a tecnologia, feita de nostalgia e decepção. O Windows bom, seguido por Windows ruim, e depois outro bom, e outro ruim, e outro bom, e assim por diante. Quem cresceu ouvindo o clássico som de inicialização, quem se lembra do Windows XP e das Lan Houses, enxergou no Windows 10 uma espécie de ponto de equilíbrio. Não era o sistema perfeito, mas era até que confiável o suficiente para se tornar parte do dia a dia. Só que mais uma vez, a promessa de estabilidade, infelizmente, não durou. A saga do Windows 10 está chegando ao fim, e a data oficial para o encerramento do suporte é 14 de outubro de 2025. Até lá, você verá atualizações obrigatórias, alertas insistentes, pop-ups o tempo todo relembrando. Bom, isso para quem tem um computador que é compatível com o Windows 11. E não é só o pobre do PC da Xuxa que vai ficar de fora. Mesmo aqueles PCs relativamente bons, máquinas capazes de rodar praticamente qualquer jogo, ficaram de fora. Porque aparentemente, a Microsoft decidiu que a potência não é suficiente, ou que não é seguro. Não importa se seu computador é quase uma nave espacial. Se não tá na lista, não atualiza para o Windows 11. Claro, os nerds por aí nunca aceitam limites. Sem TPM? Sem Secure Boot? Processador abaixo dos requisitos mínimos? Pessoas de óculos cujo comportamento comum é assistir animes se reúnem em submundos do Reddit e grupos do Discord e distribuem suas estratégias milenares para burlar os requisitos absurdos do Windows 11. Só que a vida adora cobrar juros dessas gambiarras. É comum ver reclamações de drivers que param de funcionar do nada, telas azuis aleatórias e performance despencando. E se o usuário é gamer e tem a audácia de tentar jogar Valorant, ele se vê perdido no BIOS, ativando PTT, mexendo em virtualização, XMP, qualquer coisa, sem nem saber se seu kit Xeon com RX 580 vai sobreviver a essa experiência.
O tutorial no YouTube promete solução, mas na prática são tentativas e mais tentativas desesperadas de rodar um joguinho para poder se distrair e esquecer um pouco do fracasso que foi o seu dia no trabalho, ou na escola, ou nos dois. Porque no fundo, você sabe, seus receptores de dopamina já foram triturados pelo Instagram e TikTok. O fim do suporte está chegando, trazendo injustiça e desespero. A cada dia que passa, o 14 de outubro está mais perto, e o Windows 10 cada vez mais próximo de virar uma lenda, um meme ou qualquer outra coisa. Sem suporte, o sistema vai virar sucata abandonada pela Microsoft e vai deixar uma lembrança de que nenhum hardware caro e potente vai te salvar da burocracia corporativa. O Windows 10, assim como a sua namoradinha de Santo Antônio do Tauá, nos ensinaram que nada é eterno, mesmo quando dizem que é. Que promessas de empresas e de relacionamentos virtuais sempre serão só marketing. E se o seu PC não suporta o Windows 11? Bem, a recomendação implícita da Microsoft é simples: jogue fora e compre outro. Parabéns! Você acaba de entender que a Microsoft não é sua amiga e não se importa com você. A Microsoft é uma força maior, a mão invisível que decide quem joga e decide o que sobra para o beta. Pouco a pouco, as atualizações obrigatórias estão sendo descontinuadas. Depois, os aplicativos vão começar a morrer. Se o seu PC aguentar o Windows 11, excelente! Atualize mesmo não gostando. Fazer o quê? Agora, se o PC não aguenta, você vai olhar para o silêncio gelado do seu PC desligado e ver que não é só um sistema operacional que está acabando. Toda a história aqui se trata de o fim de uma era. A era do Windows 10. Esse vídeo foi escrito, narrado e editado em um PC com Windows 10 que a partir de 14 de outubro de 2025 não receberá mais nenhuma atualização de segurança. Considere se inscrever no canal e clicar no ícone em formato de mão humana fechada com o polegar para cima.